felizes e brilhantes, eu sou a Sarita, eu tô aqui com o Roberto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com o Renan. A pandemia foi a prova que vaso ruim não quebra, viu? E hoje temos a participação do Danilo, seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Tô me sentindo chique, tô participando de um evento, né? Um evento da semana. Aê, Danilo, bem-vindo. Obrigado, gente, obrigado. E esse é o Depois do Sinal. Bem... E o tema de hoje é: a pandemia já acabou? E aí, o que vocês me dizem? Então, infelizmente a nossa biomédica da equipe não tá aqui para nos afirmar nada, mas eu acho que a gente já meio que perdeu o medo assim da pandemia, né? Assim, no geral, a gente já passou a conviver com ela, brasileiro muito resiliente, a gente já estava resiliado quando estava morrendo 1.000 pessoas por dia. Eu acho que na atual situação do Brasil, se a gente estivesse queimando pessoas em praça pública, o pessoal ia estar mandando a gente vir trabalhar normal. Que horror. Tinha que ser o Renan. Que horror. Cara, mas não vai acabar, né? Não. Na verdade, não vai acabar e eu acho que a gente nunca teve medo, de verdade, da pandemia. Talvez rolou, né, assim, talvez eu morra, talvez não morra, mas medo mesmo. Acho que no geral nunca teve, não. Caramba, no geral talvez, No mas geral, eu tive. É isso que eu ia falar, eu tive também, muito medo no começo. Fiquei muito assustado. E como que foi pra vocês o início, assim? Como que vocês encararam o início da pandemia? Primeiro, o nosso ilustre convidado. Sim, claro. Aí eu vou pegar o que você falou, porque eu achei que eu ia morrer. Na verdade, eu achei que ia chegar um momento assim, que ia virar tipo uma cena de The Walking Dead. Uma coisa, você vai no mercado, tem que ir armado, que a gente te atacar na rua. Eu demorei um tempinho pra entender que na verdade não ia todo mundo morrer e talvez ia chegar uma hora que fosse passar, mas não vai passar, na verdade. Mas foi um momento assim de... Acho que cair a ficha que na verdade todo mundo vai morrer uma hora, né? É. Foi um choque de a morte chegando assim, falar olá. Eu acho que a gente ficou muito preso à ideia quando teve, uns bons anos atrás, a H1N1, que passou assim, todo mundo achava que seriam 15 dias, né? E foi chegando, e quando você se deparava com as imagens, né? Imagens de corpos, que vinham principalmente da Europa, os países que sofreram o primeiro impacto, aquilo gerou uma comoção e acho que a partir daí os cuidados, né, necessários que as pessoas foram tendo, que a gente teve, mas também foi muito no começo, né, seguindo a linha aí do que os meninos tinham falado anteriormente. No começo a gente tinha muitos cuidados, né, passar álcool em tudo, pôr o pé na cândida, os calçados do lado de fora. Lá em casa os calçados continuam do lado de fora, né? Lá em casa nunca teve. E em casa nós tivemos vários e vários cuidados, e eles foram meio que deixados de lado, né? Acho que a vida seguindo, né? No começo da pandemia, quando declararam, né, a quarentena e tal, eu até que fiquei bem de boa, assim, tá bom, vamos ficar em casa, vamos criar coisas, vou inventar um monte de coisa pra fazer. E foi assim, acho que os 3 primeiros meses. Depois eu meio que entrei em paranoia, assim, sério. Fiquei, tipo, numa ansiedade, meio que numa depressão, assim, de tipo, meu Deus, isso não vai acabar nunca, sabe? Vai ficar morrendo gente e nunca vai passar. Essa era a minha sensação, assim. Então, acho que pra mim o começo da pandemia, assim, quando eu me toquei o que estava acontecendo, foi o Twitter do Átila Amaringo dizendo que se nada fosse feito ia morrer 1 milhão de pessoas. Tudo bem que nada foi feito, estamos quase chegando lá, porque a gente está no Brasil, já temos o quê? Umas 700 mil mortes no Brasil? Próximo de 700 mil. Porque a gente acabou se chocando muito quando eram vidas italianas morrendo. Quando foram brasileiros. Quando chegou no Brasil, quando começou a morrer gente na favela, começou a morrer pobre, porque vamos combinar, tirando um ou outro vivo que morreu, as classes mais elitizadas não foram afetadas. Abre o mercado, abre tudo de novo, precisamos ganhar dinheiro. Acho que o brasileiro, ele acabou encarando muito com isso, sabe? Vidas brasileiras acabaram não importando, e quanto mais pobre a vida brasileira, menos importa ainda. Era muito bonitinho fazer campanha de solidariedade para italianos. A carne mais barata do mercado.
É isso. Achei. O Renan resumiu Foi bem. contundente, foi contundente Renan isso agora aí. deixou a gente sem palavras. Fiquei sem Foi palavras. direto ao ponto. Pô, Renan, termina aí, conduz o negócio. Vou me Então, gente, foi silenciar. muito bom falar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Mas vamos lá. A pandemia ensinou alguma coisa para vocês? Ou vocês acham que ela deixou algum ensinamento para as pessoas? Ou ficou aquela coisa de não, as pessoas vão mudar e depois ficou tudo a mesma porcaria? Vou começar, já que eu acabei o último bloco. Eu acho que a pandemia nos provou que realmente que vaso ruim não quebra. Porque a gente viu tanta pessoa boa partindo e tanta gente ruim, canalha e cretina na rua, sem máscara, fazendo campanha contra a vacina e a pessoa tá viva. Pode crer. Pior que Eu acho que a gente perde um pouco dessa inocência de coisas boas acontecem com pessoas, boas e pessoas más vão colher o que plantaram. Não vão! Até porque as pessoas más não usaram máscaras e estão aí, vivas. Então, fizeram campanha contra a vacina. Ah, não. ainda mano. fazem, né? Ainda fazem fazem. campanha. E estão aí, tirando uma pessoa que Andando nós de não jet vamos ski. nomear, que está enterrada a 7 palmos, que eu comemorei. Eu sei de quem ele Eu está também falando. sei. Eu também. Eu sei, eu também sei, entendi a comemorei. referência. Eu também comemorei, eu sei. Entendi a referência. Né, eu acho que foi muito isso. A gente viu quem era bom, a gente viu quem era humilde partindo e a gente acabou vendo isso, sabe? Essa noção de quem é bom vai colher coisas boas e quem é mal vai colher coisas más, eu acho que a pandemia veio com um tapa na cara na sociedade, falando, olha, não é bem assim que funciona não. Poder aquisitivo fala muito mais alto nessas horas. Cara, eu acho que ela mostrou principalmente que ignorância não tem limite. Porque a gente via, né, os italianos, as vidas italianas que valiam muito morrendo e todo mundo, nossa, vamos orar pela Itália e não sei o quê. Aí quando começou a morrer favelado de pobre e preto no Brasil, não, vamos pegar trem, vamos à balada, vamos fazer festa clandestina, não vamos usar máscara, vamos boicotar a vacina. E toda vez que você pensava, a partir daí não tem como piorar, as pessoas vão se tocar que isso é errado, isso é não. A gente ia lá no outro dia, ligava a TV, tinha alguém falando uma abobrinha sobre determinada coisa. Então acho que a pandemia mostrou realmente que ignorância não tem limite. Acho que foi o maior ensinamento que ela trouxe, pelo menos pra mim, foi isso, de parar também de acreditar nisso que o Renan falou, né, de coisas boas acontecem com pessoas boas e coisas ruins com pessoas ruins, e ver que na verdade tudo pode piorar um pouco, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Acho que esse foi o principal ensinamento que a pandemia trouxe aí. Eu vi bastante esse aspecto aí. Na verdade, a pandemia só revelou o que são as pessoas, né? Acho que a gente pôde ter uma visão melhor de quem é o que, né? A pessoa acaba se revelando. Eu entendi assim, o revelar-se, né? O que estava escondido se aflorou, apareceu, né? Então, aqueles preconceitos, aquelas ideias retrógradas, atrasadas que a gente achou que não veria, de repente ela está aí na nossa frente, na nossa cara, né? Como um tapa, né? Um ar gélido e frio e perigoso. Mas também a gente consegue perceber, por um outro lado, eu percebi assim como a gente pode fazer para melhorar a nossa, né? A nossa vida. Acho que muitas coisas que a gente não tinha o costume de fazer, né, apareceram. Algumas ficaram perdidas depois também, né? Que a gente acaba cansando. Quando volta a vida, a normalidade da vida, a gente perde. Mas tem muita coisa que eu achei que melhorou, né, individualmente. Eu digo individualmente como pessoa. Sim. Né, que coisas que eu não tinha costume de fazer, que comecei a fazer e continuei adotando. Achei que foi um bom aspecto, mas realmente não é muito animador, né? Se a gente analisar friamente. Sim. Analisando no geral, né? No geral. Porque assim, acho que individualmente é claro que as pessoas que têm uma consciência e tal mudaram algumas coisas, mas no geral não houve essa mudança, né?
não rolou isso aí. Só apareceu o que de repente estava escondido, né? Sim. Aflorou, ficou mais fácil de você perceber. Aliás, a pandemia ela já surgiu num período em que essas coisas já estavam aflorando, né? Sim. Esse pior das pessoas já estava sendo aflorado aí há algum tempo, né? Não vou dizer exatamente que foi desde 2018. Não, porque a gente não faz isso. A né? gente não faz esse tipo de nenhuma crítica vez, aqui. não lembro da gente ter falado nenhuma vez. Não lembro. Nenhuma das 800 vezes. E agora, o que você fez de legal, assim, na pandemia? Eu tô lá em casa, né? Quem pôde ficar em casa, obviamente. O que você fez, assim, tipo, que mudou na sua rotina e tal? Eu, por exemplo, eu acordava às 7:55 da manhã, ligava o computador, não tinha que acordar tão cedo. E a minha chefe tá ouvindo isso, que eu trabalhava de pijama. E também eu ia todo final, almoçava, ia pra rede, era tão bom, cara. Sinto falta da rede, por sinal. Vamos pedir uma rede, para pôr uma rede na diretoria. Sarita. Vamos colocar. Não, mas acho que melhor não. Uma rede só, esse tanto de gente, não vai dar certo. Não, a gente põe várias redes. Várias uma rede pra cada. Então já vamos fazer um Minha documento. rede, minha vida. Vamos fazer Minha Rede, Minha Vida, alguém escreve e a gente passa para a chefia ver o que acha. Eu acho a ideia boa. E comida, comi muito também, comida boa. Sim. Opa, eu acho que isso é... Acho que a gente comeu muito na pandemia, experimentamos coisas novas, O tempo misturas malucas. O resultado são as roupas não servindo mais. Exatamente. Incentivou um guarda-roupa novo. Incentivou, não, obrigou, né? Obrigou. Um guarda-roupa novo. Foi por livre espontânea obrigação. Sim. Mas aí, vocês fizeram coisas boas ou não? Só reclamaram do governo? Não, acho que reclamar do governo não se enquadra tão numa coisa ruim. Né? É uma coisa corriqueira. Acho que é uma coisa corriqueira, né? Eu acho que é um Já é dever comum, cívico. né? Já é meio que... É dever cívico, ou seja, não é uma coisa boa, é um dever. Um dever. Tô falando de coisas boas. Mas pensando por esse lado individual, a troca obrigatória do guarda-roupa, acho que pelo menos pra mim, foi uma coisa positiva, porque eu tive que parar de me vestir como eu me vestia há 10 anos atrás, né? Porque eu tive que comprar todas as roupas novas, porque eu comi da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Era o computador na frente, um pratinho do lado. A gente ficava o dia inteiro em casa, não podia fazer nada. Então, além de trabalhar, a gente... Você engordou? Eu engordei 10 quilos. Então que o pessoal não tá me vendo agora, mas eu sou magro agora, né? Antes eu era um patamar anterior a isso. Eu era bem magro. E eu... Eu imagino. Caramba, então, tô pensando, 10 quilos aí, velho. Caramba. Não, pra mim Desculpa foi aí, muito, Danilo, muito bom. Roupas novas, roupas de tamanhos maiores, que eu não imaginava que eu ia conseguir chegar nesse número de era roupa. uma vareta. A vareta era mais visível. Caramba. Era bem magro. Mas eu acho que eu mudei de emprego, né, na pandemia, porque eu considero vir pra cá e ainda estar na pandemia. Então, Sim, ainda estamos. então eu mudei de emprego. Na verdade, eu virei PC durante a pandemia, foi uma experiência bem complicada. Mas eu aprendi bastante coisa. Como a gente não podia sair de casa e ficava 24 horas conectado trabalhando, então eu acabei aprendendo muita coisa, além do que eu aprenderia se a gente tivesse em condições de trabalho normal. Teve mais tempo para se dedicar a essas coisas. E eu acho que também consegui aproveitar mais para passar com a minha família, que no caso é só a minha mãe. Então, acho que eu passei mais tempo com ela durante 2 anos do que eu passei no resto da minha vida. Acho que foi bacana. Às vezes eu fiquei um pouquinho irritado, né? Porque às vezes canso um pouco, mas mas acho que foi esse lado positivo de ficar mais parado um pouco, né? Porque a gente corre muito, né? A gente corre muito o tempo todo. Então, acho que é isso. De resto foi só coisa ruim mesmo. Eu tive também a impressão maior que eu tive positiva foi esse contato com a família, eu ver meus filhos crescerem, né? Isso aí é diferente, né? É diferente você estar bem próximo mesmo, acompanhar, estudando. O Danilo eu acompanhei estudando porque a gente trabalhava no mesmo espaço, então
Ele ficava ali fazendo a aula dele, e eu ali no centro de mídias. Não Danilo, eu, no caso. Não Danilo você, o Danilo, o meu Danilo. O meu Danilo, não o nosso Danilo. E a Luana ficava lá no quarto dela, tal, dormindo. Eu ia lá chamar, mas é o fato de você ver crescer, né? Se acompanhar, você poder almoçar junto, conversar depois do almoço, tomar um solzinho, brincar um pouco, né? Isso aí a gente não faz corriqueiramente, porque você está no trabalho, né? Então às vezes você chega, está cansado, vai assistir alguma coisa, você não tem esse contato como a gente teve durante o período aí da pandemia. A gente que teve essa sorte de poder ficar trabalhando online. E tem coisas que a gente, até hoje a gente tem o costume de depois de comer, a gente sentar para conversar, a gente ficar ali conversando, fazendo uma gracinha de vez em quando. Eu não gosto de gracinha, porque eu sou um homem muito sério, mas de vez em quando a gente faz uma ou outra lá. Isso aí foi importante. Agora, quanto a peso, eu ganhei peso, perdi peso, foi uma mistura de coisas. Cuidei das plantas, caminhei bastante em volta de casa, né? Que a gente estava assustado no começo, caminhava só em volta da casa, né? E tocando ao som do centro de mídias. Nossa, que delícia! Que delícia de trilha sonora. O útil ao agradável, mas eu achei que foi positivo esse aspecto aí. Peguei o costume de caminhar um pouquinho, né? Foi bom. Mas essas coisas mesmo, né? O individual, né? Foi bom mesmo. E o familiar, né? Esse convívio foi bom. Agora, quanto a ficar os estresses, com certeza rolaram, né? Eu fiquei bastante, teve época lá que você não sabe, você fica insatisfeito, né? Não sei, a gente fica com os nervos em frangalhos, né? A falta do contato com as pessoas. Com outras pessoas, né? Foi muito tempo. Muito tempo. Isolado. E isso tem sentir falta das pessoas. Depois que volta pro serviço, passa rapidinho, né? Eu também, 2 dias eu senti depois. falta das pessoas. Aí depois de um mês eu já queria ficar em casa de novo. O que foi legal é que assim, eu li bastante, aí depois eu cansei de ler, Também. aí eu fui assistir muito filme, aí eu primeiro assisti uns filmes bem inteligentes, mas aí começou a me afetar mais ainda, porque eu ficava pensando, né, nossa, quanta... Aí eu resolvi assistir o quê? Filmes de Bollywood. Assisti também. Assisti vários filmes de Bollywood, principalmente comédia romântica de Bollywood, aquele filme bem besta, com um monte de dancinha. Adorei. Qual é o nome do filme? O Presente de Sardar. O Presente de Sardar. Nossa, Assisti esse aí. assistam, é muito Assiste. bom. Vocês vão dar várias risadas. Aos nossos ouvintes da Índia, não que a gente tenha algum, já deixamos claro que nós não estamos chamando o cinema de Hollywood de burro, de Bollywood de burro. Não, é muito legal e é muito inteligente. Eu só tô dizendo assim que, que os outros filmes me afetavam e eu ficava mal. Então eu fui assistir comédia romântica porque você não precisa pensar, entendeu? Mas assisti vários filmes bons. Muito filme bom. Inclusive, virei uma grande fã do Raji Kumar Rao. Grande ator. Caraca! Grande ator. Grande ator. Famosíssimo! Famosíssimo lá na Índia. Lá na Índia. E pra você, Renan, como foi? Então, Lá vem o Renan. Depois, O Renan só quando vai ele falar fala, coisa então, ruim. se prepara. Porque o Renan é o cara mais negativo. como meu signo é de corvo, e eu prefiro, porque o signo de corvo é o signo dos problemas, do mau agouro, de todas essas coisas legais que acontecem na nossa vida, que fazem a sociedade humana se mexer. Signo de Corvo. Na verdade, ele descobriu isso ontem. E foi Aí ontem, já né? adotou pra ele. Foi ontem, quando a gente estava falando sobre horóscopo e ele não sabia o signo dele, ele resolveu pesquisar o signo do horóscopo celta. Isso. Celta, e descobriu que ele era corvo. Eu gostei da sou definição, cavalo. combina comigo. Você é cavalo? Descobri também, porque como ele e a Mari estavam falando sobre isso, Tá. perguntaram quando eu nasci, eu falei, eles falaram que eu sou cavalo. Eu falei, no Ah, horóscopo, eu sou no o quê horóscopo mesmo? chinês Falcão, também. né? Também? A gente tem nem Cavaleiro do Zodíaco pra isso. Não. Cavalo. Vai, Mas acho que a gente já sabe demais da conversa. vai lá, fala é sobre o seu importante- signo. O corvo fala agora. Mas é importante a gente ter essa visão que tudo isso que a gente fala é do nosso recorte social.
Porque a grande maior parte da população não teve a chance de ficar em casa. Isso mesmo. Então a gente fala que teve contato com a família, que a gente teve essa parte muito importante, só que a grande maioria foi justamente o contrário. As pessoas não conseguiram ficar em casa, tiveram contato com o luto na família, e isso numa escala de basicamente 700 mil brasileiros mortos, que a gente sabe. Porque vale lembrar que durante muitos períodos da pandemia a gente viu os dados do SUS evaporando, voltando 5 dias depois, ninguém sabia onde enfiar, onde colocou. Então é muito importante quem está ouvindo a gente ter essa noção. A gente fala do nosso recorte, porque a gente sabe que o recorte social geral, ele justamente é o oposto. As pessoas não tiveram essa chance de ficar em casa. A pandemia, a quarentena para as pessoas que durou 2 semanas foi muito. E agora você falou uma coisa de luto, e eu lembrei que uma das coisas, assim, vocês dois que são, né, Danilo e Renan, que são aí de história, sociologia e tudo mais, o luto, ele é extremamente significativo para o homem, né, para o ser humano. Como vocês acham que foi, assim, para as pessoas encararem o fato de não poderem ritualizar esse luto, já que não podia ter, por exemplo, o velório, que é uma ritualização aí da morte, do luto? Como que vocês acham que isso impacta na vida das pessoas, assim? Acho que passa por dois momentos, né? O primeiro de todo mundo tá vivendo um luto coletivo, né? Porque, na verdade, por mais que algumas pessoas não tenham essa consciência da gravidade, do que foi e tal, mas, de modo geral, a gente vive ainda um momento de luto coletivo. Quando você ligava a TV, que o jornal lá falava, hoje chegou a morrer acho que 2.000 pessoas, né? Chegou. Acho que foi na segunda onda, né, que teve um pico bem forte de morrer 2.000 pessoas, e você vê que esse é um movimento contínuo. Acho que esse é um momento também bem significativo. E aí você ter um indivíduo lá na sua família que faleceu e você ter um luto próximo a você, onde você não pode seguir aquele ritual que é cultural seu, que você tem que, por um motivo de força maior, interromper um rito cultural seu, é um impacto bem forte que você vai receber, naquele sentido de você não estar se despedindo da pessoa, né? Acho que o principal sentimento que fica para quem perdeu algum familiar ou alguma pessoa próxima é o sentimento de eu não conseguir me despedir, porque o luto, o velório, essa despedida é dar um tchau, né? Sim. É um último adeus para a pessoa, e você ser privado desse momento, que é um momento que ao longo da nossa vida, meio que a gente vai sempre se preparando para isso. Então você, quando nasce, né, teoricamente o normal você nasce, o seu pai, sua mãe morrem primeiro, você morre depois, então você tem uma sequência de acontecimentos e você sabe, quando essas pessoas morrerem, eu vou ter um momento para dar tchau, vou ter um momento para sofrer, vou ter um momento para as pessoas virem me consolar. Tem todo um preparativo que foi todo rompido. Então a gente vê agora, né, esses impactos, puxando um pouquinho para o outro lado, mas a gente volta para a escola lotada, com todo mundo estressado, com todo mundo violento, com todo mundo vivendo um luto coletivo. Então é bem complicado, né? E a tendência é que, se não tiver um trabalho, uma política pública, na verdade, de saúde mesmo voltada a esses impactos sociais e psicológicos aí que a pandemia está deixando em todos nós, acho que serão próximos anos bem complicados. E vale lembrar que muitas famílias sofreram cadeias de desastres familiares, um atrás do outro. Foi desemprego, foi perda de renda, foi não o luto muitas vezes de uma ou duas pessoas, mas de metade da família. A família toda, né? A família toda, muitas vezes. Essas pessoas sofreram cadeias de desastre nos últimos 2 anos. Nós, por exemplo, como servidores públicos, não perdemos a renda. Mas tem famílias que, além de tudo isso, de repente perderam a renda no meio do caminho. E aí, é uma cadeia de desastre. A pessoa perde casa, a pessoa sempre foi uma pessoa regrada e está atrasando conta. A família estava acostumada com um padrão de vida, de repente aquele padrão de vida evapora, não existe mais. As pessoas sofreram um desastre coletivo. E eu acho que isso é muito impactante no psicológico, porque tem várias situações que voltam para esses seios familiares destruídos que a gente ainda não tem nem dimensão de como lidar. Hoje a gente não consegue mapear, por exemplo, o que a corrosão de renda está ocasionando nas famílias, por exemplo, na questão fome. Porque o passar fome não é apenas a inexistência de alimentação, também bate na questão de qualidade.
o não ter uma boa alimentação também entra em estado de fome. E a gente não consegue qualificar quantas famílias estão passando por isso. O desastre social é tão grande, talvez daqui a 20 anos alguém consiga mapear e falar, caraca, foi tudo isso. Porque hoje a gente não sabe o fundo do poço que foi parar. Ou seja, a gente ainda vai sofrer o impacto desse período aí de pandemia e de distanciamento social por muitos anos ainda. Uhum. E a gente não tem dimensão. Na verdade, a gente não sabe hoje. Se hoje alguém parar, olha, vamos mapear o fundo do poço que nós estamos, a gente não sabe onde está. Até porque a gente precisa ter um olhar distante para poder entender o que está acontecendo. Então, daqui a 20 anos vai se mapear. Fazer algo é o depois do mapeamento, né? Então, são bons anos aí pela frente para a gente poder ter uma noção boa do que aconteceu, né? E realmente tomar alguma atitude para mudar aí significativamente, talvez. Se é que vai existir a possibilidade de tomar uma atitude. Para quem foi afetado hoje, daqui a 20 anos pode ser tarde demais. Pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Até demais, porque também acho que muito disso afeta o psicológico, né? Como não só a questão do luto, mas toda a questão econômica também afeta o emocional das pessoas. E a gente vive num país que não se preocupa com isso, né? Ainda é um grande tabu você falar do emocional e de problemas psicológicos, psiquiátricos que vão sendo gerados aí. Então a gente também tem esse tabu no nosso país e muita gente que nem tem acesso a isso porque não tem realmente, se você for nos postos de saúde e tal, dificilmente você consegue vaga também com psicólogo, psiquiatra. Até tem uma reportagem que saiu nos últimos tempos atrás, que um problema que os postos de saúde estão tendo é as pessoas irem lá para pedir um prato de comida. A pessoa passa no médico, o médico passa um tratamento e a pessoa, ok. Mas eu não tenho o que comer, como que eu compro isso? A gente não consegue qualificar o tamanho do desastre que a gente tem hoje em mãos. Um turbilhão de acontecimentos, né? Nós estamos tocando a vida, porque temos que tocar a vida, mas a gente não sabe o fundo do poço que a gente foi parar. Vou te contar que tudo um dia vai passar. Caramba, esse episódio ficou Caramba, pesado, ficou hein, pesado. velho? Caiu o clima do Nossa, episódio desse. desculpa, gente. Caramba. Ainda bem que a gente é de boas, né? Não, vamos animar isso aqui, que hoje o episódio ficou difícil. Ficou pesado, de repente. Mas se você analisar, né, o fato de ser uma pandemia, a pandemia ele traz como característica o ambiente soturno, né? Porque você tem o lado positivo, mas o lado negativo, se você analisar friamente e coletivamente, se você falar 670, 680 mil mortos, não uma coisa agradável de se dizer que foi mais coisa boa do que coisa ruim, né? É complicado você falar. Não dá para colocar numa balança de coisas não, boas, não, coisas ruins não e dá. ficar igual. Não dá. Foi um mínimo de... São muitas vidas, né? Muita gente que merecia ser preservado, e quando você sabe que esse tanto poderia ser muito, mas muito, muito menor, que tinha a possibilidade de ser menor, não é uma coisa abstrata que poderia ser, não, estava ali a possibilidade de ser menor e foi negligenciada por causa da estupidez e da ganância, né? Então também é um fato que faz com que isso se torne obscuro, né? E a questão das vacinas, como foi para vocês quando chegou assim a vez de vocês tomarem a primeira dose da vacina? O que ele gritava você já imagina. Vacina, vacina, vacina então. Eu posso começar, como eu sou mais velho. E tomou a vacina primeiro. Eu tomei a vacina primeiro. Então, quando eu soube que podia tomar a vacina, eu até dançar dancei. Sério mesmo? Sério, e nem dançar eu sei, né? Mas foi uma felicidade muito... total. Uma felicidade muito grande,
mandei foto para um monte de gente. Mandei para você, Sarita. Mandou mesmo? Falei assim, ó, aqui, ó, vacinado. Eu confesso Foi que uma quando eu tomei a felicidade. primeira É dose, uma meu olho alegria encheu muito de grande. lágrimas, assim. Eu só me segurei porque foi no drive-thru, eu tava com meu pai, e meu pai falou assim, que bobeira é essa, menina? Aí eu segurei a onda, assim, não chorei, mas meu olho ficou cheio de lágrimas. Foi tipo, não acredito, eu tô tomando a vacina, cara. A perspectiva Chegou de minha vez. vida, né? Como o Danilo tinha falado anteriormente, acho que a grande maioria das pessoas pensou, caramba, vai chegar a minha vez, porque você vê o entorno, né? O entorno, pessoas morrendo, pessoas próximas, né? Então você tem essa preocupação mesmo. Não, mas eu vou te falar, eu fiquei emocionada com cada pessoa, assim, quando minha avó tomou a vacina, minha mãe tomou a vacina, quando chegou a vez do meu sobrinho tomar a vacina, eu fiquei muito, aí eu chorei mesmo, tipo, ai, que lindo, ele tomou a vacina, porque eu fiquei realmente emocionada, tipo, ai, agora, tipo, vai dando um alento, assim, sabe, Sim, acho que as coisas vão melhorar, assim, então, E melhoraram, na verdade, né? sim, Melhorou A bastante. gente não tem nem comparação, né? É. Mas acho que o dia que eu tomei a vacina, minha mãe tomou primeiro, né? Porque era mais grupo de risco e tal. Também foi um dia que eu acho que se eu pudesse comprar todos os fogos de artifício que estavam disponíveis em Mauá e acender todos, eu faria. Mas o dia que eu tomei também, acho que foi nessa linha que a Sarita falou. Tava no drive. Acho que se eu pudesse largar o carro ali, pular em cima do carro e falar, meu Deus, sobrevivi, não, vou sobreviver. E chegou um momento que eu tava viciado em vídeos de pessoas tomando vacina. Eu entrava no Instagram, eu queria ver pessoas sendo vacinadas. eu também, Independente de quem Eu era essa curtia pessoa. todo Falava, nossa, mais uma pessoa vacinada. Olha o like aqui. Gente, toma seu like, o dia que deu vacina na enfermeira lá, primeira brasileira. primeiro dia lá. Nossa, aquele dia também foi muito marcante pra mim. foi. Foi. Mas marcante. eu acho que se eu tivesse arrumado Foi um legal bico demais. de Zé Gotinha, eu sairia tranquilamente vestido de Zé Gotinha por aí. O Zé Gotinha é seu amiguinho e não quer ver você ficar fraquinho. O Zé Gotinha é seu amiguinho e só quer ver você ficar fortinho. Pra incentivar Da todo hora, mundo, porque legal. foi um dia, acho que foi assim, desses últimos 2018 pra cá, né? Foi acho que assim, top 3 dias mais felizes, assim. Porque foi significativo, né? É. É a esperança, né? De talvez melhore. Sim, Esperança vencendo o medo. bem isso, ai que poético. Pra Renanzinho? você, Renan, como foi? Gente, eu acho que é bem essa fala do Roberto, sabe? Eu acho que é a chegada da vacina e eu acho de ver cada pessoa tomando vacina, mais um conseguiu passar por isso. Mais um conseguiu passar por isso, mais uma pessoa importante pra mim que chegou até aqui. É todo esse efeito psicológico que a vacina traz pra gente aqui. E é tão efetivo que nós passamos por uma terceira onda, assim, inimaginável no mês de março e nós passamos. Passamos. Sim. Março de 2022, gente. A terceira Sim. onda de março de 2022, ela chega a bater quase 3 milhões de casos por dia. É. Mas são, Mas só, passamos. são os casos e poucas mortes. Pouquíssimas mortes. É a por causa luz, da vacina. pra quem dizia que vacina não fazia efeito, toma na sua cara. A vacina me emocionou tanto que eu escrevi poesia pra vacina, Olha. gente. Roberto leu. Ô, Li, Sarita, você não curti publicou e isso? repliquei. Tá publicado no meu Instagram de poesia. Caraca, ela tem um Foi Instagram pro meu de poesia. status, hein? Foi pro meu status. Foi pro status do Roberto aí, ó. Foi. Foi um momento de alento mesmo, de alegria, de tipo, ai, agora eu acho que as coisas Agora vai, né? vão fluir, agora vai, a gente vai Foi luz no poder fim do voltar túnel. a viver e ser feliz e tudo mais. É isso aí. Então é isso, gente. A gente termina por aqui. Muito obrigada, Danilo, pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Me convidem para próximos. E antes de despedir, eu vou fazer uma propaganda. Posso? Claro, Posso. fica à vontade. Convidar todo mundo a escutar também o novo podcast do Núcleo, o Núcleo em Ação, que o primeiro episódio vai ao ar em breve aí. Está em edição. Então eu espero que todos escutem também. Obrigado pelo convite. Foi muito, muito divertido. Às vezes ficou meio triste a conversa, mas Não, a gente promete te convidar para um que a gente só vai Só falar vai dar risada, bobeira então e só vai beleza. dar risada. Então esse eu não vou participar porque eu não falo que bobeira, você não Danilo, fala besteira. desculpa. Não, tudo bem. Não, tudo bem, eu aceito.
Mas obrigado, gente, pela participação. Foi muito legal. Valeu, Danilo. A gente que agradece. Meninos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Sarita. Valeu, Danilo. Renan, abraço a todos. Já falei que, pra quem não acreditava nas vacinas, toma na sua cara. Fernando, com a Valeu. sua delicadeza de sempre. E é isso. Tchau, gente. Até a próxima. E escutem o Núcleo em Ação, que é o podcast aí que o Danilo apresenta. Muito é isso. bom. Tchau. Pé. Bum bum tam 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 tam